E aí eu quero lembrar uma palavra aqui que a minha mãe, pastora Mena, pregou aqui no culto de 5 anos do aniversário do Ministério Vinha das Águas. Os 3 estágios da cruz. Primeiro, se eu em algum momento eu abandonei a cruz, na minha caminhada, eu tenho que pegar ela de volta. Segundo, eu preciso deixar as pessoas me crucificar. Não é só tomar a minha cruz. Se eu tomar a minha cruz, em algum momento eu vou ser crucificado. Eu vou ser crucificado pelo meu cônjuge, eu vou ser crucificado pelo meu filho, eu vou ser crucificado por um discípulo, eu vou ser crucificado por um patrão. Alguém vai me crucificar. Porque eu estou trilhando o caminho da cruz, então Deus vai levantar um carcereiro, como é que chama? Alguém para te pregar na cruz. Porque ninguém se prega sozinho na cruz. Ninguém consegue, eu vou me pregar na cruz. Não, vai precisar de alguém. Vai precisar de alguém para te pregar na cruz. Para te crucificar. Para tirar você do conforto. Né? Eu hoje à noite aqui, como pastor, eu estou sendo usado por Deus para tirar vocês do conforto. Para levar vocês para a cruz. Então, eu estou sendo aqui nessa noite um algoz. Né? Aquele papel que ninguém quer fazer. Que é aquele cara que está levando vocês para a cruz. Ele não está pregando aqui uma palavrinha hoje, vamos pregar hoje à noite sobre prosperidade, vamos pregar aqui hoje à noite sobre os 10 passos para ficar rico no Evangelho. Não é essa a palavra da noite. A palavra da noite é o seguinte: quem quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então Deus está me usando aqui como um algoz para levar vocês para a cruz. Então Deus sempre vai usar alguém para nos levar para a cruz. Então quando Deus usar alguém para me levar para a cruz, eu preciso aceitar ser crucificado. Segundo passo, eu preciso deixar. É nessa hora que muita gente espana, nessa hora que muita gente, leão da montanha, saída imediata pela esquerda. É nessa hora que muita gente foge, é nessa hora que muita gente desiste da igreja, desiste da célula, do pequeno grupo, do PG, né? É nessa hora que muita gente vaza. Por quê? Porque não quer deixar ser crucificado. Ele não quer, ele quer ficar no conforto, quer ficar na moleza. Né? Se o pastor disser assim, Cleverson, quer agradar a Deus? Então chega em casa, faz um planejamento com a tua esposa, né? Joacir, quer agradar a Deus? Chega em casa, faz um planejamento com a tua esposa e bota uma meta. Uma vez por semana ou 2 vezes por semana, vocês vão sair como casal para visitar um outro casal para falar do amor de Deus para eles, para ganhar eles para Jesus, para tentar trazer eles para uma reunião como essa. Né? Mas amanhã à noite eu tinha programado que eu ia comer cachorro quente com meu filho, eu tinha programado que eu ia jogar futebol com meus amigos, eu tinha programado que eu ia ver o filme, o lançamento agora que saiu aquele novo filme, eu tinha programado que eu ia ver o jogo do Flamengo e Botafogo, né? Porque eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro e eu não quero perder nenhum jogo. Então a gente sempre vai ter uma desculpa, a gente sempre tem uma coisa para fazer. Aí se eu disser, não, Cleverson, hoje você quer agradar a Deus, então bota isso como meta. Chega em casa, conversa com a esposa, vamos botar como meta toda semana um casal para a gente visitar. Só que aí o que acontece? Vai ter que acontecer uma mudança. Vocês vão ter que tirar alguma coisa do planejamento anterior de vocês, vai ter que mudar, vai ter que sair um pouquinho do conforto para poder fazer aquilo. Então, estão entendendo? Cruz é isso. Eu nego a minha vontade. A minha vontade é ficar em casa vendo televisão. A minha vontade é ficar em casa vendo um filme, jogando PlayStation. Na minha época era Atari. Né? Eu tenho tantas coisas no mundo. Quando eu era católico ainda, a gente cantava uma música que dizia assim: hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. Né? E é verdade, o mundo ele oferece um leque de oportunidades, um monte de caminhos, um monte de prazeres, mas até que ponto estou disposto a abrir mão de tudo isso por amor a Jesus? Esses é os que realmente agradam a Jesus, aqueles que dizem não para os prazeres, não para a carne, não para o pecado, não para as vontades da alma, e sim para Deus. Então o segundo passo da cruz, primeiro, eu tenho que pegar a minha cruz, né? Tenho que tomar ela, tenho que pegar ela. Segundo, eu tenho que deixar alguém me crucificar, e eu vou ser crucificado, não tem como escapar, né? Se você não está sendo crucificado por ninguém, vigia, já falei aqui, tem alguma coisa errada, porque Jesus disse, ai de vocês, quando todo mundo estiver dizendo bem de vocês, ai de vocês, com certeza está fora do caminho. E terceiro passo,
depois de deixar alguém me crucificar, eu tenho que morrer. Terceiro estágio da cruz. Eu preciso morrer. Pastor, como assim morrer? Eu vou morrer? Eu não quero morrer, pastor. Não, morrer é estar crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos, São Paulo, ele disse, olha, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. O que significa estar crucificado? Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Jesus foi levado como uma ovelha muda até os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Então, está aí uma característica de uma pessoa que foi crucificada e está morta. Não reagir. O que é uma ovelha muda? Jesus foi levado como uma ovelha muda diante daqueles que iam crucificar ele, e ele não reagiu. Ele tinha o direito de se defender diante de Pôncio Pilatos. Ele não se defendeu, ele não reagiu. Ele simplesmente disse para Pôncio Pilatos, olha, você não teria nenhuma autoridade se meu pai não tivesse te dado. Fica à vontade, querido, faz o que você quiser fazer. E Jesus não impediu ninguém dele ir para a cruz. Ele podia ter se defendido, ele poderia ter dito, olha, se é que tem que escolher entre eu e Barrabás, solta eu e crucifica Barrabás, porque isso aí é um bandido, isso aí tem que morrer mesmo. Mas Jesus não teve nenhum tipo de comportamento nessa direção. Pelo contrário, quando Judas traiu ele, entregou ele por aquelas 30 moedas de prata, e os soldados romanos chegaram para prender Jesus, eles perguntaram, onde é que está Jesus? Ele disse, ei, estou aqui, ó, é eu. Não precisa fazer mal para ninguém, não. Eu sou Jesus. Ele mesmo se ofereceu. Então, característica de uma pessoa morta, crucificada com Deus, é alguém que não reage. É alguém que, deu um tapa numa face, oferece a outra. Pediu para caminhar uma milha, vai 2. Te pediu a capa, dá a túnica. A pessoa não reage. Estão falando mal de mim? Deixa eu falar. Estão me criticando? Deixa eu criticar. Estão me apunhalando pelas costas? Deixa eu apunhalar. Minha esposa estava nervosa porque aconteceu alguma coisa lá dentro de casa e quis pegar lá aquela, como é que chama aquele negócio de amassar a massa lá? O pau o rolo do macarrão, né? Que jogaram na minha cabeça, deixa eu jogar. Então, queridos, uma pessoa que está morta, ela não tem reação. Você já viu um cadáver reagir? Alguém já experimentou ir num funeral de alguém e pegar lá um alfinete e começar a espetar lá o dedão do pé do cadáver para ver se ele vai dar um pulo daquele caixão, se ele vai reagir? É claro que não vai reagir, porque está morto, né? Então, assim, uma pessoa que está morta, que ela deixou ser crucificada e morreu. Por que muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, né? A nossa boca fala coisas que não deveria falar. Por quê? Porque a gente está muito vivo. A nossa carne está muito viva, a nossa alma está muito viva. Ou seja, eu não morri ainda. Eu não morri para o pecado. A minha carne está gritando, a minha alma está gritando. E quando a alma está gritando, a carne está gritando, quer dizer que eu não estou totalmente morto. Eu não estou totalmente rendido ainda. Eu preciso me render. Jesus, como ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores. Ele se rendeu. Então nós precisamos nos render. Nos render é não questionar o Evangelho. Não, eu gostaria de um evangelho um pouquinho mais light, pastor. Esse evangelho que está pregando aí, para mim não serve não. Esse aí está meio pesado, meio duro. Eu vou procurar uma igreja que prega um evangelho mais light. E existe. Uma das primeiras pregações, e você vai encontrar, procurar, vai achar. Uma das primeiras pregações que eu tive na minha vida, quando eu me converti, há anos atrás, lá em 96, eu tinha um pastor chamado Joel. E o pastor Joel, eu nunca me esqueço desse sermão, porque tem pregações que marcam a vida da gente, né? O pastor Joel, ele pregou sobre os 3 tipos de cruz.
a cruz de madeira, acho que tinha 4 tipos de cruz. A cruz de madeira, a cruz de isopor, a cruz de plástico e a cruz de papelão. Então ele falou o evangelho dos diversos tipos de cruzes. Então hoje tem um evangelho, isso já em 1996. Em 1996 já tinha o evangelho da cruz de madeira, já tinha o evangelho da cruz de plástico, tinha o evangelho da cruz de isopor e tinha o evangelho da cruz de papelão. Passaram-se anos, vocês acham que mudou alguma coisa? Não. Hoje em dia tem igreja pregando o evangelho da cruz de papelão. É levinho de carregar, facinho, moleza. Até uma criança carrega uma cruz de papelão. Aí tem a igreja pregando o evangelho da cruz de plástico. Também não é muito pesado, né? Qualquer criança carrega também, né? E tem igreja aí pregando o evangelho da cruz de isopor, molezinha também. Imagina, pegar uma cruz de isopor. Agora, quantos que estão pregando o evangelho da verdadeira cruz? Né? Diga-se de passagem, hoje, dia 22 de abril, dia do aniversário do Brasil, todo mundo já deveria saber, né? Quando Pedro Álvares de Cabral, o outro Pedro, né? A história do Brasil tem Pedro, né? Ele avistou um monte lá na cidade de Porto Seguro, na Bahia, onde nesse exato momento está acontecendo um congresso, que é chamado Congresso de Resgate das Nações, que há 22 anos é organizado lá em Porto Seguro, né? Inclusive a minha mãe está nesse exato momento lá agora, lá em Porto Seguro. Quando Pedro Álvares de Cabral avistou o monte, né? Eles deram um nome para o Brasil, né? Monte Pascoal, porque de longe eles avistaram um monte. Então, um dos primeiros nomes dados ao Brasil foi o Monte Pascoal. Mas depois que eles chegaram no Brasil, lá em Porto Seguro, e descobriram que o Brasil era rico numa madeira chamada pau-brasil, e eles começaram a comercializar, né, o pau-brasil. Nessa madeira, ela tinha uma tinta vermelha, né? Não parecia ser um sangue, né? E por causa dessa tinta que tinha no pau-brasil, eles então colocaram o nome de Terra de Vera Cruz, né? Terra de Vera Cruz. Não, perdão, vou corrigir. O segundo nome que deram para o Brasil foi Terra de Vera Cruz, né? E esse nome significa cruz verdadeira. Olha só, um dos primeiros nomes que o Brasil teve. Terra da Cruz Verdadeira. Terra de Vera Cruz. Depois, por causa do pau-brasil, né? Então, por causa da extração e comercialização do pau-brasil, é que eles vieram dar um nome para o Brasil, de Brasil, né? E nós passamos a nos tornar brasileiros. Mas antes de ser chamado Brasil, foi chamado Ilha de Vera Cruz e Monte Pascoal. Então, o Brasil recebeu esse nome, essa identidade, né, original como Terra de Vera Cruz, né? Ou seja, uma terra da cruz verdadeira. E eu imagino que essa é a identidade que Deus originalmente deu para os brasileiros. Apesar que Brasil também vem daquele que arde em brasas, né? A palavra Brasil vem de brasa. Então é um bom nome também, né? Saber que nós somos aqueles que deveríamos queimar, né? Arder em brasas. Mas originalmente Vera Cruz. E nós deveríamos ser realmente os detentores do verdadeiro evangelho, aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, aqueles que têm, ou que possuem, ou que carregam a cruz verdadeira, a verdadeira cruz. E muitos hoje não querem mais a cruz verdadeira. A maioria das pessoas hoje querem a cruz de plástico, a cruz de isopor, a cruz de papelão. O evangelho de facilidades, o evangelho de conforto, o evangelho de moleza. Deus pode tornar as coisas fáceis para nós? Pode. Deus pode nos proporcionar conforto? Pode. Deus pode nos proporcionar prosperidade? Pode. Deus pode nos dar todas as coisas. Mas nem tudo nos convém. Eu preciso discernir. Existem momentos
que o próprio Deus vai permitir um tempo de conforto para a gente. Tempo de férias, por exemplo, isso é normal. O fato de eu ter a cruz não quer dizer que Deus não possa proporcionar para mim um tempo de férias, um tempo de descanso, ou um tempo de lazer com os amigos e família. Não é disso que eu estou falando. Tudo isso eu posso. Eu posso ter um tempo de lazer, eu posso ter um pouco de conforto, eu posso também usufruir um pouco das coisas que Deus me dá. Né? A própria Bíblia diz lá em Eclesiastes, né, sobre eu me deleitar com a mulher que Deus me deu, a mulher da minha juventude. Né? Então a Bíblia também fala sobre prazeres, sobre usufruir um pouco daquilo que Deus nos dá. Mas isso não pode me roubar da cruz. O fato de Deus me dar momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de conforto, ou momentos de descanso, isso não quer dizer que eu vou agora permanecer nesse lugar aí para sempre. Eu preciso tomar a minha cruz. Eu preciso negar a minha vontade. Para quê? Para que a vontade de Deus seja feita. O significado da cruz basicamente é isso, é negar a minha vontade para que a vontade do Pai seja feita. E aqui para a gente não se estender demais, qual que é a vontade de Deus? Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre a vontade de Deus, mas eu vou falar apenas de um, para não me estender muito mais aqui. A Bíblia diz que a vontade do Pai é que todas as almas se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Vou repetir, a verdade do Pai, a vontade do Pai é que todas as almas se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, se a vontade do Pai é salvar toda a humanidade, é salvar todas as almas, é salvar todas as famílias, eu pergunto para vocês, para a gente encerrar essa palavra, o que eu tenho feito para contribuir na salvação das almas? O que eu tenho feito para contribuir na salvação da humanidade? O que eu tenho feito de concreto, de atos, de atitudes, de gestos? A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, mostra, diz a palavra de Deus lá em Tiago, né? Mostra-me as tuas obras que eu te direi quanta fé que você tem. Falar que eu tenho fé, que eu sou um homem de fé, que eu sou um homem de Deus, isso aí qualquer um fala. Agora, cadê as obras? O que eu tenho feito para alcançar as almas para Jesus? Quantas almas eu já salvei? Na verdade, quem salva é Jesus. Mas quantas as almas Deus já me usou para salvar? Quando é que foi o último dia que eu falei do amor de Deus para alguém? Quando é que foi a última vez que eu preguei o Evangelho para alguém? Quando é que foi a última vez que eu convidei alguém para participar de uma reunião como essa? Se eu tenho, não precisa responder para mim, mas que cada um possa se perguntar para si próprio. Porque se eu quero realmente agradar a Deus, eu tenho que sair daqui dessa noite com o compromisso de crucificar o meu eu, crucificar a minha carne, negar as minhas vontades e começar a colocar metas na direção de agradar o meu Pai, de alcançar as almas para eles. Essa não é a única vontade, mas eu estou resumindo numa das principais. E como é que eu sei que essa é a principal vontade de Deus? Porque a Bíblia diz em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a humanidade de tal maneira que Ele foi capaz de sacrificar o seu único Filho em resgate, para redimir toda a humanidade. Agora, Deus foi capaz de sacrificar o seu único Filho. E nós somos capazes de sacrificar o que por amor a Ele? Ele deu o seu Filho. Ele sacrificou o seu único Filho. E nós, o que a gente está sacrificando? Que tipo de sacrifício eu estou fazendo por amor a Deus? Evangelho sem sacrifício não é evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho. Não tem como seguir o caminho de Deus sem sacrifício. A salvação, ela não é por causa do meu sacrifício. A salvação da minha alma é por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz. Agora, se eu quero agradar Jesus, se eu quero dar prazer para Ele, se eu quero contribuir com o reino dEle, assim como o meu mestre se sacrificou, eu também preciso me sacrificar.
Por isso que a palavra de Deus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Por quê? Porque tem cruz. Se não tivesse cruz, Jesus diria, olha, a porta é larga, o caminho é largo, é tudo largo. Mas Jesus falou isso? Não, ele disse que o caminho é apertado, a porta é apertada. É estreito o caminho que conduz à salvação. Por quê? Porque é um caminho de cruz. Eu preciso morrer para as minhas vontades, né? Para que a vontade de Deus seja feita. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra para vocês na noite de hoje, que a gente possa meditar se eu não tenho me tornado um inimigo da cruz, né? Ou se eu realmente amo a Jesus. Para encerrar com chave de ouro, eu quero ler um versículo aqui que Deus falou comigo essa semana, que eu acho um dos versículos mais fortes da Bíblia. Filipenses 3,18. Filipenses 3,18. Quero encerrar com esse texto aqui para encerrar com chave de ouro. Ó, eu vou ler Filipenses 3, a partir do versículo 12. Filipenses 3, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim. Não, eu vou ler a partir do versículo 10. Vai ficar com chave de ouro. Filipenses 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Filipos, ele fala assim, ó, desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha só, a comunhão dos seus sofrimentos. Estão entendendo o que é o Evangelho da Cruz? Paulo está dizendo aqui, ó, eu desejo conhecer o meu mestre. E também experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Alguém aqui já fez uma oração assim para Deus? Senhor, eu gostaria de experimentar a comunhão dos teus sofrimentos. Alguém faz esse tipo de oração? Paulo fez, ó. Eu quero experimentar a comunhão dos teus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, está falando de identificação. Eu estou me identificando com Jesus, assim como ele morreu na cruz, eu me identifico com a morte dele. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus nos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, agora preste atenção no versículo 18. Filipenses 3,18. Pois muitos há, dos que muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas, ou seja, só pensam nas coisas dessa terra, só pensam naquilo que é da terra. Ganhar dinheiro, riquezas, carro, terreno, apartamento, propriedade, viagens, só pensam naquilo que é terreno. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Prestaram atenção no que Paulo está falando aqui? Que tem muitos no nosso meio que são inimigos da cruz. Ou seja, pessoas que o Deus delas é um ventre. Está falando de egoísmo. Pessoas que só pensam em si.
Tem muita gente que o Deus delas é o ego. Tem muitas pessoas que o Deus dela é o ventre, é fazer as suas vontades, é fazer as suas necessidades, é realizar os seus sonhos particulares. Ela não está preocupada com os sonhos de Deus, ela não está preocupada com a vontade de Deus, ela não está preocupada em negar a si mesma para a vontade de Deus se cumprir. Ela está preocupada com o ventre dela, ela está preocupada só com a família dela, só com a vida dela. Egoísmo puro, carne pura. O Deus da pessoa, o ventre, só pensa nas coisas terrenas. Mas Paulo está dizendo, a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra forte, mas é uma palavra para nos acordar, né? Que tipo de evangelho eu estou vivendo? Que tipo de cruz eu estou carregando? Será que é de plástico, isopor, papelão, ou é a verdadeira? A cruz verdadeira, ela tem um peso tão considerável que quando Jesus estava carregando a cruz, chegou um momento que ele não suportou mais carregar a cruz e ele deixou a cruz cair. Aonde que a Bíblia fala que Deus levantou um homem chamado Simão Sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque a cruz verdadeira, ela tem um peso tão considerável que em muitos momentos da nossa vida eu só vou conseguir carregar se tiver alguém do meu lado. E Deus é tão bom que Ele coloca pessoas do nosso lado para carregar a nossa cruz, né? Deus coloca. Só que, por que precisou de alguém para ajudar Jesus a carregar a cruz? Por quê? Porque ela tem um peso, né? A cruz, ela proporciona para nós um peso de glória, chamado na Bíblia de cabode, né? Cabode é o peso da glória. É a glória, é o poder da ressurreição que Paulo falou ali. Agora, para experimentar esse poder da ressurreição, para poder experimentar esse cabode, esse peso de glória, ele vai vir na mesma intensidade do peso da cruz que eu estou carregando. Por que tem pessoas que são mais ungidas, quando você escuta o pregador falar, parece que ele está cheio de Espírito Santo, Deus fala através da vida dele, e tem aquele pregador que você vai ouvir, parece que o cara faz todo mundo dormir, dá vontade de dormir. Por quê? Porque não tem peso de glória. Por quê? Porque certamente é um pregador que não tem cruz. Pregador que não carrega cruz, quando ele abre a boca para falar, todo mundo dorme. Por quê? Porque não tem cabode, não tem glória, não tem unção, não tem o poder da ressurreição, porque ele não passou pela cruz. Agora, o pregador que passa pela cruz, o homem de Deus, a mulher de Deus que passa pela cruz, ela vai ter direito ao poder da ressurreição. Ela vai experimentar a unção de Deus, ela vai experimentar o poder de Deus. E quando ela abrir a boca para falar, as pessoas vão ver que é Deus falando na vida dela. Mas isso só acontece para quem segue o caminho da cruz. Sem cruz não tem poder de Deus, sem cruz não tem sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa palavra. E quero te pedir, Pai, que teu Espírito Santo, nesses dias, ó Pai, esteja realmente, Pai, nos guardando, Pai, como diz as Escrituras lá em Isaías, como um jardim fechado, regado e cuidado, Pai. Que o teu Espírito Santo nos guarde, Pai, escondidos nesse jardim, escondidos em Ti, no lugar onde o inimigo não nos acha, onde o orgulho não nos encontre, onde o pecado não nos alcance, Pai. E sobretudo, Pai, arranca de nós qualquer tipo de sentimento, de desejo pelo conforto, ou desejos que nos roubem da cruz, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a permanecer na prática desse Evangelho. Nós não te pedimos conforto, nós te pedimos ombros mais fortes, nós te pedimos, fortalece-nos na força do teu poder, fortalece, Pai, os nossos joelhos, fortalece os nossos ombros, fortalece o nosso corpo, nos dá, Pai, saúde física, saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, nos dá saúde em todos os aspectos, e nos dá força, graça, garra, gana, disposição para trilhar esse Evangelho verdadeiro, o Evangelho da cruz verdadeira, porque nós não queremos ser, ó Pai, como dizia o pastor Antônio Cirilo, ministros de plásticos, mas nós queremos ser verdadeiros soldados, ó Pai, do nosso general Jesus de Nazaré, verdadeiros soldados, ó Pai, que tomam posse da armadura e que vão para o campo,
ó Pai, lutar o bom combate do Senhor, estabelecer o teu reino, realizar a tua vontade, cumprir o teu querer. Em nome de Jesus, eu oro por cada um que está nos ouvindo, ó Pai, e te peço que o Senhor nos fortaleça na força do teu poder, para suportar o peso da cruz, sem jamais esmorecer. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, Senhor.